logo de manhã. E não é o anel de divórcio. Não, Bom ainda dia, não casaste, Luciana. mas vais Não. casar. Olha, vai ficar aqui, agora aqui. Fica aqui. Tira isso, Brincar Ruben contigo. Pacheco. Bom dia, Luciana Abreu. Bom dia, Tá, bom dia. A menina está boa? Estou muito boa, muito obrigada. E o senhor? Alimentou-se Também? bem? O Ruben? Está impecável. Olha, muito bem, tenho imenso cuidado com a alimentação, precisamente para não apanhar nenhuma intoxicação alimentar. Trazes E tu? lancheira para a CMTV ou não? Não, ainda não. Mas estamos no verão, é como fazer churrascos, é como irmos para a praia e levarmos a lancheira atrás. E nem sempre A levamos os marmita, ingredientes o pitel. e as nossas refeições de uma forma adequada, não é? Exatamente. E por isso recebemos hoje o Dr. Pedro Silva. Bem-vindo. Bom dia. Doutor Pedro Silva, de Medicina Geral e Familiar. Bom dia, Bom obrigada. Vou começar já por tirar uma dúvida. Afinal, é intoxicação alimentar ou gastroenterite? No fundo, a coisa é a mesma. A intoxicação alimentar é o termo que se usa normalmente na rua, não é? Pelas pessoas ditas leigas. Gastroenterite é o termo mais médico, mas no fundo a intoxicação alimentar e a gastroenterite são a mesma coisa e podem ter vários agentes associados a este tipo de infecções. Podem ser bactérias, podem ser vírus, podem ser parasitas. Muitas vezes os mais comuns são as bactérias associadas à degradação dos alimentos com o calor. O vírus também tem o vírus que é o norovírus, que é o vírus que muitas vezes está associado aos cruzeiros, por exemplo, chama-se o vírus dos cruzeiros, que é um vírus que se difunde muito rapidamente e que num cruzeiro consegue afetar várias pessoas em poucas horas. Mas muitas vezes acabamos por nunca saber exatamente qual é que é a bactéria ou o vírus que está a provocar as queixas na pessoa, porque essas queixas também acabam por ser limitadas no tempo e na maior parte das vezes não são queixas graves, são só queixas chatas, não é? Que incomodam as pessoas. Eu já apanhei uma e confesso-lhe que a primeira coisa que eu pensei foi eu vou morrer. É uma estive sensação mesmo muito muito mal. aflitiva. Muito, é uma muito sensação mal. muito aflitiva. Mas com algum alimento? Na altura parei numas bombas de gasolina e pedi uma sandes de atum. Uhum. Provavelmente Já teria me contaste maionese isso. ou alguma coisa. Eu nunca mais, desde então, que à mínima coisa eu não prefiro não comer. Isto, se fosse um vírus num cruzeiro, era mais chique, pelo menos ficava-se com... É assim, Agora é só numa uma bomba de sandes de gasolina, bomba de gasolina. não estava à espera desta. Era na altura que eu tinha 5 minutos para almoçar. Exato. A Luciana falou num alimento que nós normalmente temos a tendência de associar este tipo de vírus, a maionese, não é? Também o marisco, sobretudo nessa altura, mas há outros alimentos que podem parecer menos inofensivos, mas para os quais devemos também ter cuidado. Exatamente. Consegue referenciar alguns? Sim, pronto. A carne mal cozinhada é também um alimento bastante frequente, por exemplo, o frango, que pode ter alguma salmonela e se não for bem cozinhado, até ao fim, se ficar bem cozinhado, pode potenciar também as intoxicações alimentares. E devemos lavar o frango antes de cozinhar? O lavar o frango é um pouco indiferente. Ok. Pode lavar-se, ficar mais tranquilo. O que é importante é que ele fique bem cozinhado, porque depois com o calor da frigideira ou de onde estiver a cozinhar o alimento, a salmonela acaba por morrer. Por isso aí a importância de cozinhar bem o alimento até ao fim e depois, no fim de cozinhar o alimento, guardá-lo no frigorífico e garantir que ele está lá bem refrigerado durante algum tempo antes de o tirar, para depois levar para as marmitas. Outros alimentos que pode acontecer, que se calhar todos nós já pensámos em fazer quando vamos para a praia, levar a fruta cortada, melão, Sim. melancia, que é uma coisa que não devemos fazer. O melão, a melancia, os frutos vermelhos são alimentos que são mais sensíveis à degradação, por isso poderia substituir, por exemplo, com uma fruta que não seja cortada, uma maçã, uma pera, por exemplo, que são mais resistentes à degradação com o calor. Outra coisa que também que eu tenho observado na minha vida pessoal, quando vou à praia, é levar ensaladas pré-feitas para a praia, por exemplo. Pois, Também não é bom, porque a alface, o tomate dentro daquele invólucro, que já vem a saladinha toda preparada e nós não temos de nos preocupar e vamos tranquilos para a praia, também podem degradar-se com mais facilidade. Mas, desculpe, doutor, quanto tempo é que é necessário a comida estar exposta ao calor para corrermos esse risco? Assim, é um pouco variável, mas a comida exposta ao calor mais que 1 a 2 horas, não tanto refrigerada, ao calor direto, pode estragar. Portanto, se planeia levar para um piquenique, para a praia, para onde for, levar sempre numa geleira ou numa mala térmica
Preferir alimentos que se estragam com menos facilidade, alimentos mais secos, uma bolacha seca, um pão, a fruta já não cortada, Inteira, perdão. a fruta Uma inteira. pera, uma banana, uma maçã. Exatamente. Ou uma melancia inteira. O problema depois como é que, logo é que metade para de uma, conseguir cortar a nem dá melancia tempo. sem a deixar cair no chão é Exato. capaz de ser um Pois. pouco difícil. Vamos procurar por este tipo de alimentos mais seguros, sem cremes, sem molhos. Eu por acaso vi que a Organização Mundial da Saúde diz que todos os alimentos cozinhados não devem estar expostos no exterior por mais de 2 horas. É isso. Sendo que há alguns que até menos, não é? Que rapidamente se Exatamente. estragam. Doutor, e portanto, sempre que, mesmo pensando que vamos estar menos de 2 horas na praia, convém levarmos os alimentos sempre bem preferível. refrigerados, não é? Bem refrigerados, na mala térmica, com as placas de gelo. Não sei se já pensaram onde é que costumam pôr as placas de gelo, por exemplo. As placas de gelo? Certo, dentro da mala, não devem Pois. ir à toa. Idealmente, as placas de gelo devem ficar por cima, porque o ar frio desce e refrigera para baixo, ou então nas laterais, para refrigerar os alimentos, ou se tivermos mesmo muitas, em camadinhas, mas depois acabamos por levar só metade da marmita em placas Pois. de gelo. Doutor Pedro, e quais são os primeiros sintomas de uma intoxicação Os sintomas alimentar? são variáveis e podem acontecer entre horas a dias. O mais comum é a diarreia e os vómitos. Pode também ter febre, pode ter dor abdominal. Estes são os principais sintomas. E o que é que devemos fazer? Pronto, o mais importante no meio disto tudo é garantir a hidratação. A hidratação é a chave para o tratamento das intoxicações alimentares ou gastroenterites. É o que acontece, é o principal perigo, principalmente a diarreia, os vómitos um bocadinho menos, mas a diarreia, o principal perigo é a desidratação, principalmente nos grupos mais vulneráveis, crianças e idosos, que são mais sensíveis à desidratação. Para contrariar a desidratação, para além da água, podemos oferecer uma coisa que se chama soro de reidratação oral, que são umas saquetas que se compram na farmácia e que se diluem em água e que nos permite repor, para além da água, os sais minerais que se perdem. Depois, no caso dos vómitos, é lei, na hora a seguir a vomitar, não entrar nada pela boca. Nem mesmo água, líquidos. nem comida, nada, porque senão vamos estar a estimular o vómito. Pois. É importante a pausa alimentar para o estômago repousar e depois oferecer quantidades muito pequenas, colheres mesmo, colher de uma água, colher de um chá, para O ajudar. iced tea também é bom, não é? O iced tea não é ideal. Não é? Nem a Coca-Cola, é um mito. não Nem é? a Coca-Cola. É um mito. Ok? Por causa Qual é do que- açúcar. Exatamente, porque o açúcar dentro do nosso intestino vai ter um efeito osmótico, ou seja, vai no fundo puxar a água que está nas nossas células para dentro do intestino e vai provocar ainda mais diarreia. Ok? Portanto, chá não importa que seja açucarado, pode ser um chá simples, nada com muito açúcar, nada de Coca-Cola sem gás, nada de iced tea. Água, o soro de reidratação oral é uma hipótese e chá sem açúcar. Tenho só uma questão. Muitas vezes, quando vamos comprar gelados no verão, os gelados estão congelados, mas já foram derretidos. Percebe-se que já derreteu e, entretanto, congelou. Esses gelados devem ser consumidos? É uma grande dúvida. A regra é, se tem dúvida, não coma. Muito bem. Muito bem. Jogar sempre pelo seguro, principalmente se forem crianças, idosos, que são mais, como eu disse anteriormente, são mais sensíveis à desidratação e pode levar a que tenham que ser observados num serviço de urgência ou por um médico que não esteja na urgência se for um caso mais ligeiro e pode, em último caso, haver necessidade de internamento se a desidratação for muito profunda, com perda de outros sais minerais, como por exemplo o sódio, que está muito associado às diarreias. Mas na grande maioria das pessoas é uma coisa que se consegue controlar em casa. Inclusive a febre que também podem ter, pode ser controlada com paracetamol, ok? Devemos ter cuidado com o acondicionamento dos produtos, mas também devemos ter cuidado com os utensílios que nós utilizamos, não é? Uma tábua de Exatamente. corte ou uma faca não devemos utilizar para usar produtos que estejam cozinhados e que estejam crus, não é? Exatamente. Deve haver uma separação de circuitos, ok? A tábua e a faca que está a cortar o frango, que nós estamos a fazer, se depois a seguir vamos cortar uns vegetais para fazer um salteado, devemos pôr de parte ou devemos lavar e limpar a bancada e depois cortar os vegetais a seguir para que impeça que haja esta contaminação. Porque, por exemplo, imagina, está a cozinhar o frango, ou está a cortar o frango tem salmonela, mete o frango na frigideira, a frigideira matou a salmonela, mas a salmonela também ficou na tábua que estava a utilizar. Portanto, se a seguir for cortar os vegetais, uma alface, um tomate para fazer uma salada, a salmonela passa para esses vegetais e como nós não os vamos cozinhar, não a vamos
matar, se me permitir o termo. Doutor, muito obrigado. Nada, foi Só um por gosto. pouco. Obrigada. Nada. Tem de voltar mais vezes. É.